Eu tenho tanto pra te falar, não sei por onde vou começar. Toda hora que eu te vejo, quase morro de desejo. Acho que é paixão. A timidez tentou me calar, mas dessa vez não posso guardar. Toda hora eu te admiro, toda hora eu te respiro. Acho que é paixão. Será que é amor? Parece muito mais. Meu anjo, minha flor, minha canção de paz. A luz do teu olhar clareia o meu viver. Não posso mais ficar sem. Olá, queridos ouvintes, está começando mais um programa do podcast Vamos Falar de Amor. Meu nome é Carlton Patrick, seu apresentador. Hoje estou aqui com a minha convidada, a psicóloga Isabelle Lira, ela que é psicóloga clínica, que trabalhou há mais de 5 anos na área organizacional. Atualmente ela tem focado muito em atendimentos com recorte de gênero e de classe. E ela também trabalha muito sobre a questão da dependência emocional, que é o nosso tema de hoje. Dependência emocional e qual que é o lugar do homem na questão da dependência emocional em si. Esse é o nosso tema de hoje. E se for parar para pensar sobre a questão da dependência emocional e amar alguém de maneira verdadeira em si, que não depende emocionalmente, né? Cada um tem a sua atividade em si, existe uma linha tênue, né? Bem grande em si, e oposta em si. Pensando nessa questão, como que a gente pode diferenciar, Isabelle, começando já com a pergunta, né? Amar alguém assim, te depender emocionalmente dessa pessoa. Quais são os sinais práticos que uma mulher está nesse estado em si? Essa é uma pergunta muito boa e é uma pergunta que às vezes surge muito na clínica também. Tá, mas como é que eu vou estar amando uma pessoa se eu não de alguma forma me submeter, se de alguma forma não mostrar essa vulnerabilidade? E o ponto não é a vulnerabilidade de demonstrar o amor, né? Amar é escolher, depender é precisar. Entende? Então, isso é uma coisa muito importante a gente refletir. No amor saudável, o sujeito ele continua existindo como sujeito, com desejos, com limites, com projetos, identidade próprios. Ele continua tendo a sua identidade. Já na dependência emocional, o outro vira uma fonte exclusiva de validação, de sentido, de segurança, né? A mulher ela passa a organizar a sua autoestima em torno dessa aprovação desse homem, da aprovação masculina. Né? Sinais práticos incluem medo constante de abandono, hipervigilância emocional, dificuldade em discordar. Né? Então, nesse cenário, essa mulher ela acaba assumindo dentro dessa relação. Ela fica numa autoanulação progressiva e a sensação de que sem o parceiro não existe o valor pessoal, porque ela precisa da validação dele para existir e precisa dele, né? E esse cenário todo, ele surge a partir desse lugar de que a mulher precisa ser escolhida por um homem. Se ela não for escolhida, ela ainda não existe, ela não foi validada na sociedade, entende? E é o medo de ser abandonada, né? Entra muito naquela questão do estilo de apego, né? Em si, que é o apego ansioso da pessoa, ela faz de tudo para outra pessoa não abandonar ela, ou seja, ela aceita coisas que não deveria aceitar, né? É igual manda mensagem constantemente para que a pessoa em si, você não está respondendo, tenta. Existe um estilo de apego ansioso, né? Nisso em si, na dependência emocional, né? Existe. É porque, assim, esse apego não existe Uhum. simplesmente pelo fato de que ela não existe pelo fato dela realmente precisar dessa pessoa, mas ela acredita que ela é alguém por ter sido escolhida por essa pessoa. Então, sem essa decisão dessa pessoa ter escolhido ela, então acontece esse medo de deixar de ser validada, esse medo de deixar de existir, né, emocionalmente.
E isso é o que faz com que tenha esse comportamento de autoanulação, né? Eu vou performar progressivamente, cada vez mais, e eu vou sumindo, 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 e eu vou existindo para agradar o desejo do outro. Uma espécie de apagamento emocional que existe, né? Exatamente. Existente nessa questão. E depender do parceiro, de um certo grau, até que é saudável em si. Igual a questão da segurança, a gente acaba dependendo das relações em si. Mas quando a relação da dependência emocional é a única espiral que aquela pessoa tem, quando aquela relação vai mal, a pessoa também vai mal em si, né? A energia dela esvai, ela quer. Ah, o mundo acabou praticamente, né? Quando a relação vai mal em si. Ela tá na beira do precipício. Ah, sim. E é justamente isso, né? A diferença da pessoa que depende na relação, né, por criar esse ambiente, né, de vulnerabilidade na relação também, tudo mais, não anula ela enquanto sujeito, entende? É esse lugar de uma relação que existe sim uma certa dependência do outro e tudo mais, mas é uma dependência saudável, né? Eu existo com desejos, eu tenho limites, eu tenho a minha identidade própria, eu tenho meus planos, eu tenho meus sonhos, mas quando eu não existo e eu só performo para atender ao desejo, à validação e aprovação desse parceiro, então é uma dependência emocional, percebe? É justamente essa diferença do amor saudável, maduro, né, para uma dependência emocional. Uhum. Isso é verdade. E a gente tem que tomar cuidado, ficar de olho nessa questão. E muitas das vezes as pessoas confundem essa dependência emocional com amor profundo, né? Eu amo demais aquela pessoa, eu não consigo viver sem ela, né? É aquele amor tipo de filme, né? Nossa, tem muito essa questão. É, E pensando nessa questão, como essa confusão é alimentar em si, existe um certo um estilo de apego, né, produzido acho que desde da infância, né? Tem um livro chamado Mulheres que Amam Demais, que explica uhum, muito essa questão, que a dependência emocional, a mulher muitas vezes vai aprendendo com os pais e vai vendo aquela tipo de relação e vai colocando como modelo naquela relação. Ah, então a relação de amor é assim, então ela aplica para o seu relacionamento, né? é. E para além disso, a gente pode falar também sobre é, essa domesticação através de filmes de princesas, desenhos da Disney e tudo mais, né? Existe sempre uma, uma dependência de salvação. Existe sempre uma dependência de salvação porque aquela mulher está sofrendo. Ou seja, fomos educadas a romantizar a dor, né? A cultura, ela ensina que quanto mais sofrimento, mais verdadeiro é o amor para aquela mulher, sabe? Então, a ansiedade, ela vira uma intensidade, o ciúme vira uma prova de cuidado. Ai, se ele está com ciúme de mim, se ele está me regulando, então é porque eu sou importante demais para ele, sabe? O sacrifício para essa mulher vira uma virtude, suportar demais para estar, para conseguir existir ali dentro daquela relação, sabe? A dependência emocional ela é vendida como uma entrega total. Essa confusão ela é alimentada por narrativas religiosas também distorcidas, né, de que a mulher ela precisa suportar e tudo mais. Então, a gente vive num país, né, que foi catequizado, que foi colonizado com a catequização, assim, foi é, colocada essa cultura religiosa, né, da mulher que é submissa, da mulher que aceita, da mulher que molda o homem, da mulher que está por trás. Então, essas narrativas religiosas distorcidas, né, também pela mídia, uma pedagogia afetiva, né, que ensina mulheres a suportar para merecer o amor desse homem, sabe? Então, essa confusão, né, do amor profundo com a dependência emocional, ela é colocada dessa forma de maneira proposital na nossa sociedade, né? E aí a gente vai combinando com outros fatores também sociais
econômicos das mulheres, de estar num lugar mais privado dentro de casa, então começa a existir também uma dependência emocional, ou uma dependência financeira daquele parceiro. Então, cria-se um ambiente de muita dependência, não só emocional, vira dependência física, porque ele que traz o sustento para casa e eu tenho que performar esse papel, né, de estar dentro da casa, de suprir as necessidades, de cuidar dos filhos. Então, o amor profundo é uma entrega da sua vida, né? É uma entrega da sua vida. O amor profundo não, né? A dependência emocional que é confundida com o amor profundo. É uma entrega da sua vida, da sua liberdade, né, da sua renda financeira, e isso não é questionado, porque isso é dentro dessa domesticação, né? A cultura é ensinar que quanto mais sofrimento, quanto mais entrega, então mais eu amo. E eu performar esse amor é o que vai fazer com que ele continue me escolhendo. Uhum. Aquela ideia do amor suporta tudo, né? Tem uma coisa que você falou, que é interessante, né, dos filmes e do próprio desenho da Disney em si, tem um conceito das tecnologias de gênero da Valesca Zanello, que explica muito essa questão. Que os próprios filmes, desenhos, como você falou, a religião também impõe muito essa questão da submissão da mulher ao homem. O homem deve ser provedor da casa, ele deve pagar as contas, a mulher deve sustentar a casa em si, cuidar dos filhos, da casa. Se o relacionamento vai ruim, a culpa muitas das vezes sai pela mulher em si, que acontece. Porque ela é o alicerce. Se a família vai mal, a culpa é dela, né? Exato, isso me fez lembrar de uma outra frase da Valesca Zanello. A Valesca, ela é sensacional, né? Com alguns insights que ela traz. E ela fala: é, os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens. E é justamente isso. Isso também lembra aquela série Bridgerton. Ah, Quando você é, vê aquele cenário, você consegue replicar isso na nossa sociedade ainda hoje. Existem muitas heranças desse universo, né, ainda hoje na nossa sociedade. Por quê? Porque as mulheres, elas estão nessa prateleira do amor, né? Você vê aquele cenário ali das debutantes e tudo mais, enquanto os homens vão seguindo suas carreiras, procurando várias coisas para fazer, viajar e tudo mais. A vida das mulheres é reduzida a ser escolhida como uma esposa, sabe? E esse discurso ele tem voltado muito, né, ultimamente, né, através da machosfera, esse esse universo Red Pill, incel, MGTOW e tudo mais, que está em alta hoje em dia, eles resgatam muito essa ideia da mulher ser escolhida, né? Então, essa mulher que faz isso, isso e isso, ela não vai ser escolhida, ela não deve ser escolhida. Se a mulher performa tal coisa, ela não deve ser escolhida, ela precisa estar nesse lugar de submissão, ela precisa estar nesse lugar de ser uma mulher pacata, ela tem que estar naquele lugar mais voltado para essa dependência emocional, percebe? Então, é justamente isso. Uhum. Essa dependência emocional de agradar os homens, assim, igual você falou, citou o Brígido, né? O que eu lembrei que agora é que as mulheres em si do Brígido, né? Elas tinham que aprender a dançar, aprender a tocar piano, ler e tudo mais. Isso qualificava ela cada vez mais para outros parceiros, né? Já o homem não precisava disso. O homem só basta ter o seu emprego e nada mais, pode ser um imbecil intelectualmente em si, não E uma precisa. das coisas que é mais interessante nisso que você falou é que no Bridgerton existe, né? As mulheres aprenderem a abordar, as mulheres aprenderem a tocar piano, mas para serem escolhidas para um casamento. Os homens, quando eles aprendem piano, quando eles aprendem música, outras artes, ele realmente pode fazer uma faculdade, pode ser um grande pintor, pode ser um grande musicista, entende? É, diferente das mulheres, as intenções e os níveis, né, do quanto se pode aprender algo, né? Então,
E isso mostra muito essa divisão, né? Essa divisão sexual, né? Entre homens e mulheres na nossa sociedade. Uhum, isso é verdade. É, os homens que praticam arte podem seguir carreira nisso, né, em si. Também a outra questão que eu acabei lembrando aqui, existe uma certa... Até tem um livro que chama Prazo de Validade, que as mulheres também existe um prazo de validade em si. Porque os homens colocam, a própria machosfera, a cultura Red Pill coloca. Ah, se as mulheres tiver 28 anos, ou 30 e poucos anos, não presta. Já teve um cara que falou uma coisa horrível, foi remexida e tudo mais, tipo assim, um Red Pill por aí que eu vi num podcast, que fica nessa noção, né? E não, na verdade. O amor, ele pode ser encontrado a qualquer idade, mas tem essa noção ruim, né? Que gera uma certa necessidade da mulher de a qualquer tempo ela querer arrumar um relacionamento, né? Para ser validada socialmente. Se ela não tem relacionamento, ela não é validada socialmente para outras pessoas, É, né? isso traz isso mostra, na verdade, uma insegurança muito grande, né? Tudo que o homem não consegue controlar, ele tem uma certa insegurança. Então, quanto mais você conseguir controlar uma mulher jovem, uma mulher que não tem experiências sexuais, uma mulher que é, não tem muito bem definido na sua cabeça o que é que ela quer da vida, né? O que é que ela gosta, o que é que ela não gosta. Quanto mais jovem essa mulher, mais fácil de manipular, mais fácil de você performar que você é incrível se ela não tem outras experiências, entende? Então, isso é mais uma forma de domesticação feminina. Indo para outra questão, como que a gente pode diferenciar a paixão inicial de um relacionamento dos primeiros sinais de uma ligação doentia e dependente de si? Porque, querendo ou não, existe na paixão inicial, quando você está começando um relacionamento, existe aquela certa montanha-russa, né? Do relacionamento É uma que o povo intensidade fala, muito grande. intensidade. É uma intensidade. Que a pessoa busca agradar a outra pessoa. Exato. Na verdade, eu acho que o que que pode diferenciar, né, essa paixão inicial avassaladora de uma ligação doentia? É que a paixão, ela amplia o mundo. A dependência, ela estreita esse mundo, né? Na paixão saudável tem um entusiasmo muito grande, mas também uma curiosidade pela vida fora da relação. Como você quer que aquele outro te veja, como você quer que aquele outro te enxergue, e te admire também. Você quer mostrar mais de você para que aquela pessoa conheça mais sobre você. Né? Já nessa ligação doentia, existe uma pressa, existe uma fusão imediata, né? Promessas grandiosas precoces, né? Essa exclusividade exigida muito rapidamente. A dependência emocional, ela, ela surge naquela ideia do love bomb, né? A gente ouve muito esse termo ultimamente, justamente por isso, porque aquele parceiro ele vai fazer promessas grandiosas, ele vai fazer coisas grandiosas para que você caia e você não veja nada além daquela relação. E você não percebe. Você se afasta das suas amigas, da sua família e tudo mais, e quando você vê, você só vive aquela relação. Entende? Então, por isso que a paixão ela amplia o mundo e a dependência ela estreita esse mundo. Ela faz com que o seu mundo seja só o outro. Percebe a Hum, diferença? Quando a intensidade ela vem acompanhada de medo constante e perda de autonomia, afastamento da sua família, de seus amigos. Então, não é um amor, não é uma paixão. É uma repetição de padrões inconscientes. Você tem algumas demandas emocionais que não foram supridas e você está aceitando o que está chegando. Você está aceitando entrar no mundo do outro e o mundo do outro ser aquele mundo seu. Ou seja, você não existe mais. você se anula, né, para relação, né? Como a gente havia dito, né, acontece um apagamento emocional.
Porque surge de maneira sutil, né? De formas de maquiagem, maquiados de cuidado, muitas das vezes, em relação. Ah, muitas vezes o homem fala assim pra mulher: ah, não vai para suas amigas, não, fica aqui comigo mais um pouquinho, né? Ah, não saia com suas amigas. Eu vou também. Esse eu vou também é muito mais comum hoje em dia, porque ele sabe que se ele Eu vou disser para também. ela não sair com as amigas, ele vai estar sendo tóxico. Porque hoje em dia tem muito conteúdo sobre isso. Muitas mulheres, ele não vai. Como assim? Ele não quer deixar eu sair com as minhas amigas? Ele chegou agora na minha vida, diz, não, mas eu vou com você, sabe? Então, esse eu vou com você é o que pega, muitas vezes. Às vezes você não sabe como dizer não, aí diz sim para ser educada, e quando você vê, você não sai mais sem aquela pessoa. Hum, você fica, tipo, grudado nela. É, não existe um, tipo, Isabelle sem o companheiro dela, por exemplo, né? Como? Não existe um eu Isabela sem o companheiro dela. Vira, tipo, um Chris e Greg na vida. Exatamente. É o que A o dependência. pessoal chama som de Júnior. Verdade, sabe Tiração muito. de Júnior. Verdade, uma referência melhor em si. E, indo para outra questão, como a gente havia dito, né, a ideia do amor romântico, ele domestifica as mulheres em si, né? É, e pensando nessa questão, muitas vezes essa ideia do amor romântico, como a gente havia dito, vem pelos filmes, vem pela nossa família, vem pela questão da nossas próprias convivências sociais, né, na igreja, na escola. É criada essa ideia de amor romântico no próprio TikTok, nas redes sociais também, atualmente, né? Que mensagens culturais ensinam a anulação em nome do amor em si? Essa ideia do amor romântico. Eu acho que não é simplesmente o amor romântico em si. Uhum. Na verdade, o amor, ele não é tão romântico, né? Mas eu acho que a, a forma certa, assim, na verdade, de encaixar mais nesse cenário seria a centralização do amor romântico, entende? Porque é justamente isso que faz com que as mulheres sejam domesticadas por ele. Porque todas as coisas da sua vida são secundárias. E você pode até nem conseguir, tá tudo bem, enquanto você tiver um amor romântico. Então, a sua vida está centralizada nisso. Aí a gente volta naquele tema de Bridgerton que a gente estava comentando. A vida das mulheres serem reduzidas à relação, serem reduzidas a serem escolhidas por um homem para serem validadas na sociedade, respeitadas na sociedade, e a partir daí já tem um homem, então precisa casar, e agora que já casou, precisa ter filho, precisa ser mãe, né? Precisa ser esposa e mãe, precisa cuidar da casa e não sei o quê. E aí, né, com a atualização da sociedade também precisa trabalhar, precisa ter uma carreira, precisa disso, mas o centro da sua vida continua sendo o amor romântico. Então, é a centralização do amor romântico. Essa centralização, ela ensina que a mulher encontra o sentido da vida ao ser escolhida. Ela deve ser compreensiva, ela deve ser paciente, ela deve ser salvadora, emocionalmente disponível, sabe? Ela que sustenta a relação, porque os homens eles aprendem a dominar, eles aprendem a controlar, mas eles não aprendem a lidar com as emoções. E quem sustenta um relacionamento, geralmente, toda essa carga emocional e de lidar com um parceiro que, ai, pronto, quer discutir relação, eita, quer isso, quer aquilo, são as mulheres. Então, é muito desgastante, né? Você ser a salvadora, estar sempre emocionalmente disponível, estar sempre paciente, ser sempre compreensivona, sabe? E essa domesticação ela acontece quando o desejo feminino ele é substituído pela função de sustentar o desejo masculino. Então, a mulher aprende a perguntar o que é que ele quer, ao invés de se perguntar o que ela quer, porque muitas vezes ela não sabe o que ela quer. Ela aprende o que é que o parceiro dela quer, o que é que ela precisa fazer para sustentar aquela relação, mas se você perguntar, e você? O que é que você gosta? O que é que você quer? Muitas vezes ela não sabe. Não tem muitos hobbies, muitas coisas para ela pensar e explorar, porque ela não sabe, ela nunca pensou sobre isso. Toda a energia psíquica dela se voltou para
a função de sustentar o desejo daquele parceiro, percebe? Então é justamente isso. Isso é a centralização do amor romântico, né? E aí essa ideia de que o amor não é tão romântico, porque realmente o amor ele tem muitas fases. Ele não é sempre romântico. As mulheres elas aprendem justamente por causa dos filmes, dos desenhos da Disney e tudo mais, os filmes de comédia romântica que do, do rapaz, o cavalheiro que vai e que faz e que não sei o quê, e que está sempre ali apaixonado, as coisas não são assim, sabe? O amor, ele precisa ser uma decisão diária, ele tem as suas dificuldades, né? Existe ali algumas inseguranças, existe ali coisas que precisam ser reajustadas na relação, são duas pessoas de mundos completamente diferentes. Então, esse romantismo inteiro, ele não existe. Ele vai existir em muitos momentos, mas ele não é o tempo inteiro real. E ele é muito mais real na paixão, né? Você está ali apaixonado, é uma pessoa nova, você quer expandir o mundo com aquela pessoa, então existe muito mais romantismo. Mas no amor que é sustentado diariamente, que de parceria, de enxergar o que o outro tem de ruim, e a gente vê o que é que a gente pode melhorar para o outro, o que é que o outro pode melhorar para a gente, como a gente consegue avançar com essas relações. Então não é tão romântico. Ele é É. bom, mas também pode ser difícil, entende? Uhum. E isso é muito importante. Esse, esse amor romântico, essa ideia do amor romântico faz com que as mulheres estejam o tempo inteiro tentando consertar esse parceiro. E elas nunca vão conseguir consertar esse parceiro, porque eles não É, aprenderam isso. de mudar, né, em si. Essa questão do. Você falou que ela não consegue saber os seus gostos, os hobbies em si. Vem muita na minha mente a questão que ela só sabe ser o papel de namorada ou esposa, né? Ela não sabe quem que é ela de verdade em si. Ela só sabe a questão dos rótulos naquela relação, né? E isso é um problema, porque ela não se constrói sua individualidade e todas as suas individualidades acabam sendo no relacionamento dela, né? Ah, eu É, só assisto filme com o meu benzinho. Ah, eu só vejo tal hobby com meu benzinho, tal lugar, né? Aí se esvai em si. pois é. E você falou da questão do que as mulheres vão discutir em relação e tudo mais. Existe um termo que é recente, chama heteropessimismo. Já ouviu falar? Como? Heteropessimismo. Acho que eu já ouvi falar, mas não muitas vezes. Esse heteropessimismo é muito mais voltado para as mulheres, que é o pessimismo em relações héteros, né, em si, que os homens, como você disse, né, as mulheres discutem em relação, os homens não, eles ficam acomodados, porque muitas vezes são neandertais emocionais, não sabem discutir seus sentimentos, não querem discutir sobre a relação, deixam fluir naturalmente em si, né. Aí, muitas das vezes, esse pessimismo surge dessa questão, do não questionamento da relação, né, dessa inércia dos homens em si. Né? Sim, na verdade, eu As vi mulheres. esse termo Um pouco. quando. Tu tá ouvindo o ruído? Pareceu um pouquinho, mas agora nada agora. Tá. Tipo, Eu ouvi esse termo do heteropessimismo quando é, eu vi uma jornalista falando sobre o celibato das mulheres atualmente. As mulheres estão entrando em celibato voluntariamente, justamente porque está sendo difícil, as mulheres heterossexuais, está sendo difícil para elas se relacionarem com homens. Então, isso acabou virando, tipo assim, eu não tenho nenhum otimismo para uma relação romântica agora. Então, vou focar em outras áreas da minha vida, não vou focar em relacionamento, mas justamente por causa dessa masculinidade que está posta, né? Essa masculinidade que está posta que para a evolução do feminino, né, nos últimos anos, ao longo desses últimos anos aí, dos últimos 10, 20 anos, mostra que as mulheres não estão no mesmo patamar que elas estavam, né, pelo menos há 20, 10 anos atrás, e os homens, eles estão sentindo essa diferença, mas eles, tá, e agora, o que é que eu faço, né? Aí, ou eu reajo
com raiva, né? Então a gente vai ver aí a machosfera, ou então eu não sei o que fazer, eu vou fazer como? Eu vou agir como? Qual é a masculinidade que eu tenho que performar? Então fica esse choque, né? Entre os homens e as mulheres, como é que vai ser esse cenário? E as mulheres estão se afastando. Uhum. Verdade. Existe essa questão, né? Você falou, né, da autossuficiência, né? Buscar se aprimorar antes de ter um relacionamento, né? Ou não querer ninguém. Eu acho que existe muito essa linha tênue, né? Entre a dependência emocional e a autossuficiência, né? Muitas das vezes as pessoas eu vou buscar um relacionamento porque eu quero curar meus traumas antes. Em si, muitas vezes tem essa questão. Eu não quero relacionamento porque eu não tô otimista com as relações, não. Mas eu acho que a questão da autossuficiência, a gente não consegue viver um mundo sem as relações em si. Mas a gente pode curar nossos traumas relacionando em si. O que eu vejo em si, vi um psicólogo falando sobre essa questão, que a gente não vai curando nossos traumas 100%. Mas a Exato. gente relacionando, a gente vai descobrindo um pouco sobre nós mesmos em si. Na verdade, assim, quando a gente não está se relacionando com alguém, a gente tem questões. Quando a gente está se Uhum. relacionando com alguém, a gente também tem questões, né? Então, as questões, elas sempre vão existir na nossa vida, né? Se a gente não está passando por uma coisa, a gente vai estar passando por outra coisa, que vai estar tomando os nossos pensamentos e tudo mais. Uhum. E fazer terapia é muito importante. Mas não significa que você tem que ser um monge budista, que você tem que ser a pessoa mais madura do mundo para estar numa relação. Você pode estar numa Não. relação e você pode estar evoluindo também a partir, né, dessa relação. As relações, elas também fazem com que as pessoas aprendam muito umas com as outras, né? E estar em terapia nesse processo também é muito importante, porque a gente tem um olhar do outro sobre a gente e a gente começa a refletir também. Começa a refletir, poxa, será que realmente eu preciso pensar sobre isso? Eu preciso mudar meu comportamento em relação a tal coisa? Vou trazer isso em terapia. Então, a gente começa a pensar em coisas que a gente pode mudar, em coisas que a gente pode melhorar, e a gente melhora para a gente também melhora para o outro, né? A terapia, ela não existe para o outro, mas quando a gente ama alguém, a gente busca proteger essa pessoa, né? Porque as nossas feridas, elas não podem ser tão grandes que vão ferir as outras pessoas. Quando a gente tem muitas feridas não resolvidas, abertas, que estão ali guardadas no passado e a gente não faz terapia, quando a gente se relaciona com alguém, a gente machuca essas pessoas. Entende? A gente machuca e não é porque a gente quer machucar, mas porque a gente não sabe como lidar, entende? Então é importante a gente Uhum. fazer terapia. Fazer terapia, independente de estar namorando ou não, é importante a gente estar em terapia justamente porque a gente vai estar trabalhando esse autoconhecimento, a gente vai estar trazendo as nossas questões para a terapia, a gente pode expandir muitas coisas, conhecer muito mais da gente, e isso é muito bom. É muito necessário, na verdade. É verdade. Faço terapia sempre. É importante, mas a conta. Porque também tem essa arte de escutar, né? A gente acaba escutando a gente próprio, né? Ao falando e acaba refletindo sobre a nossa própria vida em si, né? É fundamental em si. E, indo para outra questão, a gente falou sobre a cultura em si, né? Que cria essa necessidade de avaliação masculina nas mulheres, né? Mas pensando pela questão da infância. Como que as experiências na infância podem preparar o terreno para a busca no parceiro do amor não recebido antes em si? É como essa cultura cria essa necessidade, né? Como a cultura cria a necessidade da validação masculina. Desde a infância, as meninas, elas são elogiadas pela beleza, pela delicadeza. Você vai concordar comigo, né? Agradabilidade. Então, essa é uma forma de domesticação dessas meninas. E aí você vai ver todo aquele cenário de Bridgerton replicado nos filmes da Disney, né? Meninos, Uhum. diferente das meninas, eles são incentivados a coisas radicais, a autonomia, brincar de carrinho, que é uma coisa que traz mais autonomia, né? A identidade feminina, ela passa a ser construída pelo olhar do outro.
Por que pelo olhar do outro? Beleza, delicadeza, agradabilidade. Então, não é ela que se dá esses atributos. São os outros que olham e dizem: ela é agradável, ela é bonita, ela é delicada. Entende? Então, a identidade das mulheres, a identidade feminina, ela é trazida dessa maneira, pelo olhar do outro. E aí a gente vai trazer aquele cenário da prateleira do amor da Valesca Zanello. Isso é uma coisa que está naturalizada na nossa sociedade, é uma coisa que está enraizada na cabeça das próprias mulheres. Por isso que existe muito esse cenário de rivalidade feminina, de, ai, meu parceiro não pode ter amigas, porque se ele tiver amigas, ele vai me trair, sabe? Então, o que que uma mulher é? A mulher só serve para isso? A mulher não serve para ser amiga de um homem, sabe? Para que serve a mulher, né? As próprias mulheres aprenderam a ser sexualizadas o tempo inteiro, que até elas mesmas não enxergam as outras mulheres de uma maneira sem ser sexualizada. Então, é sempre uma ameaça constante. O seu parceiro estar num ambiente que tem muitas outras mulheres, isso é uma ameaça absurda, entende? E aí existe esse lugar da validação masculina, né? Vira uma régua de valor. Isso cria mulheres altamente é, competentes emocionalmente, mas dependentes de reconhecimento externo. E também é, extremamente inseguras, porque sempre no olhar de alguém ela não vai ser tão bonita quanto alguma outra, ela não vai ser tão escolhível como alguma outra, e a prateleira do amor ela nunca fecha. Então, por mais que você esteja dentro de um relacionamento, você tem que estar bem, você tem que estar bonita, você não pode envelhecer, você não pode engravidar, você não pode estar num lugar que não seja de desejo, que não seja de beleza, que não seja de delicadeza, agradabilidade. Entende? Então, a sua vida inteira é pautada nisso. Por isso que existe um etarismo tão grande em cima das mulheres, por isso que tem tantas mulheres indo atrás de procedimentos estéticos. Nada contra os procedimentos estéticos, né? Mas, assim, existe é, esse essa busca muito maior de mulheres do que de homens para esses procedimentos estéticos, justamente por causa disso, justamente por causa de como a sociedade funciona para as mulheres. A parte da Vessanella, para ter mais alta, elas são mais fáceis de serem excluídas, né? E esse olhar do outro, esse olhar de aprovação, muitas das vezes é o que busca, né? Se não for aprovada socialmente, gera baixa autoestima, a pessoa acaba se odiando muitas das vezes, né? E geram certos problemas psicológicos consigo mesmo, né? Isso é um grande problema em si, né? É um problema muito grande e traz muitas E isso traz muitas questões assim com compulsões femininas, né? É uma ansiedade exacerbada, problemas de compulsão alimentar, sabe? Problemas depressivos, né? Bulimia, anorexia também. Então, isso tem acometido cada vez meninas mais jovens. E isso tem sido pior, né? Porque, assim, pelo menos antigamente, as meninas, elas eram afetadas por isso um pouco mais velhas, um pouco mais adultas, né? Recém-adultas e tudo mais. Mas hoje em dia, com acesso à internet, crianças, meninas muito novas tendo acesso à internet, então isso vem mexendo cada vez mais com a cabecinha das meninas, muito novas, e elas começam a se preocupar muito mais cedo com essa questão estética. Isso, para meninas ainda mais novas, né, traz um problema muito sério, assim, né? Traz um impacto muito grande emocionalmente falando. verdade. Traz até uma certa adultização, né? Antes da hora da criança, que virou um tema recorrente, né? Desde o ano passado, que é do Felca, né? Em si, né? Isso é um grande Sim, problema. E indo para outra questão, a dependência emocional, ela também abre portas para a violência psicológica em si, que é o controle, isolamento, é o
controle de excesso, né, sobre a outra pessoa, muitas vezes praticado em homens, e isso faz parte do rol identificativo da violência doméstica, que atualmente, assim, atualmente a nova lei é um tipo de violência, né, em si. Como que isso acontece? Essa ligação da dependência emocional e a violência psicológica em si? A violência psicológica, ela precisa de um terreno fértil, né? Baixa autoestima, medo de abandono, né? Quando a mulher Uhum, acredita que precisa daquele vínculo para sobreviver emocionalmente, né? Ela relativiza as humilhações, silenciamentos e manipulações. A gente vai trazer o cenário que a gente trouxe anteriormente, né? Sobre como existe essa cultura, quer dizer, como essa cultura cria a necessidade de validação masculina. E a gente viu que nesse cenário, né, desde a infância, as meninas são. A identidade das meninas, elas são construída a partir do olhar do outro, né? Tipo, beleza, delicadeza, agradabilidade. Então, isso é o que traz essa necessidade constante de validação, né? É uma falta muito grande. Então, eu preciso ser validada, eu preciso ser escolhida e tudo mais. E esse é um terreno fértil para a violência psicológica. uhum, Se eu estou sendo escolhida, então, logo, eu posso passar por certas coisas porque pelo menos eu já fui escolhida. Eu estou aqui num lugar concordo. na sociedade de quem foi escolhida e eu vou relativizar algumas humilhações, alguns silenciamentos, algumas manipulações, às vezes até agressão física, né? Então, é justamente esse ambiente, né? Essa cultura que cria essas faltas nas mulheres que fazem com que as mulheres estejam muito mais propensas, né, a, a viverem uma violência psicológica ou até violência física mesmo dentro de relacionamentos por causa dessa cultura. Isso é verdade. E essa violência é muito difícil sair dela, porque existe um chamado ciclo da violência, a Anna Walker explica muito bem isso, que existe a tensão, depois da explosão, e depois dessa explosão o homem chega com a lua de mel, muitas das vezes, ele chega com mil promessas, eu vou mudar, vou ser um novo homem, chega com flores, chocolate em si, e a mulher acaba acreditando nisso e voltando, né? E Aí isso é uma esse das ciclo da coisas que violência mais continua mexe com sempre. a cabeça delas. Isso mexe muito com a cabeça delas, porque como Uhum, assim? Será que aquilo que eu vivi foi tão ruim assim? Eu acho que é justamente a relativização. Eu acho que isso não foi tão ruim. Eu acho que eu que estou exagerando. Porque olha como ele é bom para mim. Olha o que ele faz por mim. Ele faz isso, ele me levou para viajar, ele me comprou um relógio caro, comprou uma bolsa cara, fez alguma coisa para mim. Mas uma semana antes, ele me empurrou na parede, disse que eu não valia nada, não sei o quê. Mas será que, sabe, por exemplo, né? Fica uhum. aquela coisa estranha, assim, aquela confusão na cabeça daquela mulher, porque ela não sabe no que ela vai se apegar. E ela prefere se apegar aonde? Ao que é bom. Então, ela vai relativizar essa violência porque ele levou ela para viajar, porque ele comprou uma bolsa cara, porque ele comprou um colar de ouro, sabe? Então, é isso. É triste. É. Ou até também é triste. Ou até também a questão dos filhos, né? Ele é um péssimo marido comigo, mas ele é um bom pai. É. Compensa. Eu, muito, Existe essa compensação também. É um péssimo marido, mas é um bom pai. Mas como que vai ser um bom pai se não ensina, né, a tratar bem um outro ser humano dentro da própria casa, que é a mãe, entende? Como que a pessoa que sustenta os filhos, que cria os filhos, que educa os filhos, que está sempre ali nesse, nesse lugar, né, de educar, de nutrir, de estar ali presente nos filhos, aquela mulher está sempre abalada e ele é um bom pai, sabe? Como que ele é um bom pai? Então, é justamente isso que acaba não entrando muitas vezes nessa equação. Essa,
essa relativização que a própria mulher faz nesse cenário. Ela relativiza as violências, né, justamente porque ela quer se apegar àquele lugar de ser escolhida, mesmo que esse lugar de ser escolhida ele não seja confortável, mas é um lugar que ela conhece. Então, quais são os sinais mais sutis de violência psicológica justificados como ciúme por amor, né? Porque existe essa dualidade, né? Ah, se eu não tenho ciúmes por meu parceiro, eu não amo. Ah, outra dualidade é se o ciúme não é uma forma de amor também, né? Existem os dois lados da moeda. É. Na verdade, são esses sinais sutis, na verdade, não são tão sutis assim. Eles Uhum. são normalizados. O ciúme, ele acaba existindo por uma necessidade de controle. É uma necessidade de controle, uma sensação de posse, por conta dessa ideia, né, monogâmica de relacionamento. Não, quando eu trago essa ideia monogâmica de relacionamento, não necessariamente porque outras formas de se relacionar sejam mais saudáveis ou ideais, né? Mas que existem algumas críticas a serem feitas nesse cenário de posse do outro, né? Então, o que que acaba acontecendo como sinais sutis que, na verdade, não é que eles são sutis, é que eles são normalizados. A sensação de posse do outro, ela existe tanto no homem quanto na mulher. As mulheres têm ciúme, não, meu namorado, meu parceiro, meu marido, ele não pode ter amigas mulheres. Percebe que foi justamente aquilo que a gente falou. A minha parceira não pode ser vista de uma maneira sexualizada por outros homens. Então, eu vou controlar a roupa dela, vou isolar ela mais socialmente, não vou querer que ela use tanta maquiagem, críticas disfarçadas de preocupação, exigência, né, de acesso às redes sociais do outro, vou invadir as redes sociais do outro, vou ver o que é que o outro está conversando com outras pessoas na internet, a, a invalidação dos sentimentos do outro também, sabe? O discurso é: eu faço isso porque eu te amo, né? Mas o efeito é uma diminuição constante da autonomia do outro. E assim, o controle dos homens por ciúme em relação ao controle das mulheres acaba sendo muito mais perigoso. Acaba sendo muito mais perigoso porque ele é muito mais dominador, ele é muito mais é, ativo, né? Porque as mulheres elas continuam nesse lugar de passividade na relação e existe essa castidade constante da mulher enquanto dos homens não é exigida. Então, os homens eles têm uma necessidade muito maior de controle dos corpos das suas parceiras do que vice-versa, entende? Então, isso acaba sendo um agravante para esses casos, por exemplo, de feminicídio, tentativa de feminicídio, violência doméstica, sabe? Porque estava usando uma roupa que eu não gostava. Tentou terminar o relacionamento. Como ela ousa terminar esse relacionamento se ela é minha posse? Entende? Então, é essa visão, né? Eu estou fazendo isso porque eu amo, mas não é porque eu amo, é porque eu não consigo controlar. Se eu não consigo controlar o outro, eu preciso podar o outro de alguma forma. Eu preciso fazer uma difamação pública, ou eu preciso tirar a vida dessa pessoa, ou eu preciso tirar a vida social dessa pessoa, ou eu preciso cercear as redes sociais dessa pessoa. Então, você está apagando essa pessoa, são várias formas de feminicídio, né? Você vai apagando a pessoa de vários ambientes. Então, é justamente esses sinais que, na verdade, quando a gente usa esse termo sutil, a gente pode mudar esse termo para normalizado e não sutil. Percebe? É justamente isso. Isso é verdade. E indo para outra questão, a gente falou sobre o ciúme, né? Mas como o medo da solidão mantém a mulher presa, mesmo em situações extremamente abusivas. Igual, por exemplo, o que eu vejo no meu trabalho, da violência doméstica em si, é que existe uma certa dificuldade das mulheres sair do relacionamento abusivo, porque e depois? Ela é dependente financeiramente do homem,
ou seja, ela não tem nenhum emprego, ela muitas vezes não tem nenhuma qualificação educacional em si, e ela, para entrar no mercado de trabalho, é muito mais difícil para ela. Ela tem filhos para cuidar, às vezes o pai não paga a pensão direito em si, e fica muito mais complicado, né? E existe esse medo da solidão dela. Sim, esse ponto que você trouxe, né, financeiro, é muito importante a gente trazer também. Mas, para além disso, quando você vê uma mulher bem-sucedida que não foi escolhida por um homem, a sociedade associa essa mulher sozinha ao fracasso. Quando você vê um homem bem-sucedido, que não tem um relacionamento, que não é casado, que não tem filhos e tudo mais, você só vê um homem bem-sucedido. Ah, é um empresário. Ah, é um homem que deu certo na vida, muito bem-sucedido, focou na carreira. Mas quando é uma mulher, existe uma ideia de fracasso ali, porque ela não está casada, ela não tem filhos, entende? Porque ela não está cumprindo esse papel social de ser mulher. Porque ser mulher não é ser alguém que tem é, status financeiro, status profissional. Ser mulher é alguém que está casada com filhos, entende? E o medo não é apenas de estar só, é de perder o status, o pertencimento e a identidade. Porque essas mulheres, por mais que elas estejam em lugar. Hoje a gente vê uma. Qual que é a palavra? Hoje a gente vê uma ousadia maior das mulheres. Dizer, não, eu estou aqui nesse lugar porque eu quero. Eu estou aqui muito bem sucedida, sou eu que pago as minhas contas, eu sou o meu velho da lancha, né? Porque tem muitas mulheres que fazem a sua carreira profissional, têm uma vida financeira bem estável e tudo mais, e elas, eu que sou o meu velho da lancha, sou eu que pago meus luxos, sou eu que banco, sou eu que pago minhas viagens e tudo mais. Então, isso é uma coisa muito mais reativa dessas mulheres ao que elas estão vivendo, ao que elas estão sofrendo, ao que elas estão ouvindo constantemente, diariamente, né? E muitas dessas mulheres acabam é, se submetendo ao que a sociedade espera delas por medo, né, de perder esse pertencimento, de ser olhada na sociedade como uma desprezada, como uma que ficou para titia, sabe? Então, entre a dor conhecida e a liberdade incerta, muitas delas, né, muitas mulheres vão escolher a dor conhecida do que a liberdade incerta. Porque a dor conhecida é o que elas aprenderam a ver a vida inteira. A sua mãe, que teve alguém, as referências femininas que ela tem de próximo, né, que são mulheres de outra geração, as mulheres mais velhas. Então, são mulheres que não têm sucesso profissional e financeiro, mas que tem alguém, mas que tem uma família e tudo mais. Então, a dor conhecida acaba sendo muito mais aceitável do que a liberdade incerta. Uhum. Isso é verdade. E muito essa questão, você falou da questão da mulher empoderada em si, né? E a mulher empoderada na sociedade, ela gera uma certa aversão e uma certa docerização, né? Como disse Foucault, dos corpos dóceis em si, né? A sociedade tenta docilizar essa mulher para seguir os padrões da sociedade em si, né? E isso está presente na cultura tóxica masculina, né? Que entre os homens, né? Que se tem vigente, né, a relação do controle e da posse, né? Como que isso acontece? Essa cultura tóxica masculina? Os homens, eles são socializados a provar virilidade uns para os outros, né? Então, Uhum. eles precisam provar através do domínio. E como é que existe essa competitividade entre os homens? Eles precisam da validação um dos outros. Então, você pode ver que existe aqueles comentários, é, esse homem, tu faz como mulherzinha, tu não pegou mulher o suficiente, ou então
tu não dirige bem e tal. Então, toda essa forma de olhar como os homens buscam a validação uns dos outros, isso também se reflete nos relacionamentos. Existe aquele termo que os homens chamam de manicaca, que é o homem, então tu é a mulher que te domina, não é tu que domina a casa, sabe? Então é tu que tem que dominar, é tu que tem que fazer. E como é que esses homens buscam provar para os outros homens que é ele que domina? Quem é que está sofrendo nesse cenário? É aquela mulher que vive com ele dentro de um relacionamento. Os homens são socializados à probabilidade por meio de domínio. Então, o ciúme é incentivado como proteção, a vulnerabilidade ela é ridicularizada. Então, ele tem que ser sempre duro, ele não pode ter emoções, né, de afeto, de carinho, ele não pode ser uma pessoa compreensiva. Então, o controle ele vira a única linguagem emocional aprendida pelos homens. Então, é muito difícil para um homem se enxergar nesse cenário, muitas vezes. Existe um sofrimento emocional masculino, né, nesse ambiente, mas muitas vezes ele está sofrendo sem saber nem por que ele está sofrendo, porque ele está fazendo tudo que a sociedade pede para ele. Então, por que eu estou sofrendo? Exatamente. E esses homens, eles têm uma resistência muito grande a ouvir mulheres, eles não ouvem mulheres. Você pode ver que quem mais fala sobre questões de gênero, sobre masculinidade, sobre feminilidade, a maioria são mulheres. Você vê pouquíssimos homens falando sobre isso. Eu comecei a ver recentemente alguns homens começando a falar sobre gênero, falar sobre masculinidade, sobre esses temas assim agora. Sabe, alguns psicólogos que falam sobre isso, alguns sociólogos, mas pouquíssimos homens. Então, quanto mais homens a gente tiver na sociedade que abordem esses temas, mais fácil vai ser para esses outros homens ouvirem, né, com uma barreira derrubada. Porque quando é uma mulher que está falando, é uma mulher que está falando, entende? E aí, assim, eles tendem a ouvir menos, eles tendem a não dar crédito, sabe? É mimimi também, tudo mais. Quando tem outros homens abordando esse tema de uma maneira séria, de uma maneira que traga uma bagagem interessante também, isso vai fazer com que os homens comecem a questionar essa masculinidade que está posta para pensar em outras formas de masculinidade saudável. Isso vem a própria sociabilização do homem, né? Que nós homens aprendemos a odiar a mulher, o que é mulher em si, né? O que é feminino em si, né? A gente aprende, se homem chora, homem porque você é mulherzinha. Porque você tá... Até os brinquedos, né? Você brinca de boneca, é porque você é mulherzinha em si, né? Você Tem joga muito essa questão. futebol como mulherzinha, você dirige feito mulherzinha. Tudo que é como uma mulher faz é pejorativo. Então, tudo que remete ao que é feminino é ruim. Então, não é que a masculinidade seja algo em si, de simplesmente performar algo em si, mas a masculinidade é não ser feminino, é odiar o que é feminino, as referências do que é feminino, entende? Então, isso é que é muito triste, é isso que mais causa as violências que a gente mais sofre na sociedade hoje. Isso é verdade. E as discussões de gênero vira discussões de bastidor, muitas das vezes, né? Que muitas vezes, quando tem essa discussão, palestras, discussões importantes, só tem mulheres nessas palestras e os homens, então, em outras palestras, né? Vira É, essa discussão. isso é verdade. E, pensando por outro lado, é, a gente também falou sobre a repressão emocional. O homem, ele não sabe nomear as emoções, o mais básico possível ele não sabe, muitas das vezes, ou não busca, né, acompanhamento de psicólogos, de entender certos sentimentos ou certas questões da vida em si, né? Como que essa repressão emocional masculina contribui para relacionamentos desequilibrados em si?
como a repressão masculina contribui para esses relacionamentos desequilibrados, é isso, né? Isso. Repressão Na emocional. verdade, É os isso. homens, eles não aprendem a lidar com frustração e insegurança, né? Então, eles podem recorrer ao controle como mecanismo de defesa. Sempre que algo sai do controle dele, ele vai tentar controlar de alguma outra forma como mecanismo de defesa. A ausência de alfabetização emocional, ela produz relações assimétricas. Então, um homem que sente raiva e não sabe lidar com a raiva, ele não sabe nem que é raiva o que ele está sentindo. Ele está sentindo uma explosão ali que ele precisa fazer alguma coisa em relação a isso. Só que ele não é Uhum. mais uma criança. E isso é Verdade. extremamente perigoso. Entende? É isso que é extremamente perigoso. Então, um homem que não sabe lidar com a raiva, um homem que não sabe lidar com a puta que está do lado dele, que está tomando uma decisão que talvez ele não goste, que ele não concorde, o que que ele vai fazer para tomar o controle daquele outro adulto, né? Daquela mulher ali que está dentro dessa relação com ele? Ela não está performando o que ele espera que ela performe. Então, qual que é a reação desse homem, né? Os homens, eles não aprendem a lidar com as suas emoções porque eles são afastados das emoções. Eles são afastados desde muito cedo. Menino não chora, só as meninas que choram. Ah, isso é coisa de menininha e tudo mais. Então, é um caminho longo, sabe? Desde a infância até a vida adulta, que isso é reafirmado para os homens, uns para os outros, e quando eles são adultos, eles controlam uns aos outros, porque eles precisam performar para os outros a masculinidade dele, que é real. Ele precisa mostrar o quanto ele é másculo, o quanto ele consegue dominar, o quanto ele é viril. Porque os outros homens precisam ver e validar isso, entende? Então, isso vira um produto interno dele e dos outros homens. Porque um está sempre, oxe, que comportamento é hoje? Que comportamento é esse? Oxe, é viado? Sabe? Então, esse Uhum. comportamento dos homens uns com os outros, de regulação, é o que faz com que as relações sejam extremamente assimétricas entre homens e mulheres. Porque a validação dos outros homens é mais importante do que o que está acontecendo ali naquela relação entre ele e a parceira dele. Entende? Então, se a parceira quer discutir a relação, quer conversar sobre algo que chateou, quer falar sobre algum sentimento, algo que trouxe alguma insegurança, que não fez bem para a relação, ele não vai saber lidar com aquilo. Então, ele vai ridicularizar, ele vai se distanciar daquela conversa, vai se fechar e a conversa não vai acontecer. E é dessa forma que as mulheres carregam o relacionamento nas costas emocionalmente, entende? Uhum. É, e vira um fardo muito pesado em si. E a gente falou muito sobre a questão do problema, né? Do X da questão, né? Mas será que é possível um homem ser parceiro na libertação da dependência emocional de uma mulher? O que ele precisa fazer e desaprender em si? Uma das coisas a gente acabou de falar aqui, que é sobre homens falarem sobre questões de gênero, né? Letramento de gênero e tudo mais. Muitos Super homens, importante. infelizmente, ainda hoje, muitos homens só ouvem outros homens. Então, é dessa forma que um homem pode ser parceiro na libertação feminina. A Valesca Zanello, ela também tem um termo que é chamado de a casa dos homens. Homens que estão ali nesse lugar de hierarquia, né, das masculinidades, precisando uns da validação dos outros e tudo mais, o que que acontece? Muitos homens ali não concordam com a misoginia que é despejada nos grupos de WhatsApp masculinos, nos chãs masculinos, mas o que que acontece? Eles ficam calados porque eles não questionam, né? Eles não trazem nenhum esboço a respeito daquilo ser errado, porque a masculinidade dele vai ser questionada, sabe? Então, essa é uma forma
de um homem ser aliado também na libertação feminina. É ele estar disposto a questionar essa validação masculina de outros homens, né? E questionar também os privilégios. Um homem, ele precisa entender que ele está num lugar da sociedade e se deslocar desse lugar para poder olhar para outros homens de uma forma que ele possa dizer: pô, cara, isso aqui não é legal, isso aqui é muito feio, isso aqui a gente não faz. Não é legal você tratar uma mulher desse jeito, não é legal você estar íntima de uma ex-ficante sua num grupo de homens, por exemplo, sabe? Então, são tantas coisas assim que a gente pode pensar, né? Mas estar disposto a questionar privilégios, né? Tolerar a autonomia da parceira e abrir mão dessa centralidade de estar no lugar de dominação, de lugar de privilégio, né? Querendo ou não, né? Isso exige uma maturidade psíquica muito grande e uma desconstrução ativa. Ele precisa estar realmente focado nessa desconstrução, porque não é só você entender, entendi que existe machismo, entendi que existe misoginia, e agora que eu entendi, eu vou agir de outra forma. Não é assim, porque o machismo é uma cultura. A misoginia, É. ela tá na nossa sociedade desde que existe mundo. Se o mundo existe há não sei quantos milhões de anos, e o que que acontece? A gente precisa desconstruir essa cultura machista que não é só os homens que reproduzem, as mulheres também reproduzem. Essas mulheres, por exemplo, que falam que o homem precisa ser o provedor da casa, essas mulheres que falam que, mas o parceiro tem que ser assim, 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 ele tem que ser homem, eu não quero um cara que Ah, chore, não sei o quê. Existem mulheres que falam isso. Então, o machismo, ele não é reproduzido só pelos homens, ele é reproduzido por homens e mulheres. Então, todos nós precisamos, claro que em níveis diferentes, obviamente, mas todos nós precisamos buscar essa desconstrução, entender de fato o que é um letramento de gênero. Não é você simplesmente saber que existe machismo, não é simplesmente você saber que existe misoginia, é você buscar essa desconstrução ativa e perceber que as coisas na sociedade, perceber quais são as coisas na sociedade que fazem com que essa sociedade seja sustentada dessa maneira. Entende? Então, ser antimachista, né? É o mesmo discurso que a gente pensa sobre o racismo. Existe uma estrutura racista na nossa sociedade e a gente precisa pensar como a sociedade sustenta esse racismo, como a gente, enquanto pessoas que não são pretas, sustentamos esse machismo de alguma forma. É a mesma ideia que a gente pode trazer. Existem essas duas formas de dominação, e para a gente entender o que a gente pode fazer como aliado, quando a gente não faz parte da minoria, é buscar essa desconstrução ativa, porque essa desconstrução ativa, ela não é só entender que a desigualdade existe, é estar constantemente em vigilância de si, porque a gente está dentro de uma cultura que a gente aprendeu desde que a gente era muito pequenininho, que já está naturalizada na sociedade, entende? muito importante. E eu acho que uma grande green flag para ajudar nisso é nós homens aqui ter amizade feminina em si, igual a gente falou, as mulheres muitas vezes têm essa rivalidade feminina de não, os homens não terem amizade femininas, mas ter essa amizade feminina, não ver a mulher apenas como objeto sexual, é muito importante porque a gente traz uma nova visões. Além disso também, consumir cultura feminina em si, arte feminina igual livros escritos por mulheres, Chimamanda, Dana Carolina Gonçalves, Helena Ferrante, e por aí vai. Ter esse sabor em si de querer consumir, né? É muito Isso é muito importante, importante. porque também é E mais uma forma de você buscar olhar mulheres para além da uhum, sexualização. Entende? Isso é muito importante. Então, livros escritos por mulheres, mulheres que produzem conteúdo também, por exemplo, se você gosta de política,
Tem mulheres que produzem conteúdo sobre política, sabe? Se você gosta de comentaristas de filmes e séries e tudo mais, comentaristas mulheres, um olhar feminino sobre determinados filmes e séries, por exemplo, que você vê comentários sobre a série Game of Thrones, por exemplo, uma série super conhecida. Todo mundo gosta muito dessa série, mas essa série ela tem uma carga misógina muito grande, ela tem uma recriação do estupro, uma sexualização do corpo feminino muito grande. Quando você vai olhar também as críticas de mulheres falando sobre essa série, o que é que elas falam sobre essa série, quais são os pontos que elas têm de elogio e os pontos que não, sabe? São tantas coisas assim que fazem com que um homem consiga. São tantos caminhos, na verdade, que um homem pode buscar para olhar mulheres para além dessa sexualização, sabe? E são muitos caminhos. A gente vai aí seguindo nessa desconstrução ativa, né? Então a gente vai buscando formas de a gente olhar mulheres para além disso, para além da prateleira do amor. Verdade. Ainda bem, graças a Deus está nesse caminho. Basta o homem querer, nós homens sem querer. E, indo para outra questão, agora, da mulher sair dessa questão da dependência emocional, né? Qual que é o primeiro passo para a mulher perceber que está numa teia de dependência emocional? Perceber que as decisões estão sendo tomadas por medo e não por desejo. Que o que acontece dentro de uma dependência emocional? A mulher depende tanto emocionalmente daquele cenário, daquela relação, né, daquele lugar conhecido, que ela não pensa no que ela realmente quer. Lembra que a gente falou sobre isso? Ela não pensa no que ela quer. Se ela parar para pensar no que ela realmente quer, olhar ao redor e perceber que as decisões que ela tomou até ali foram por medo e não por desejo, aí vai ser um boom na cabeça dela. Por quê? Porque ela não quer estar ali. Ela vai perceber que ela não quer estar ali. Então, nomear a dependência é romper o pacto de silêncio interno, porque ela aprendeu a se regular. Ela aprendeu a dizer, não, lembra daquilo que a gente falou também sobre relativização, né, das coisas ruins que o parceiro Ah, faz? Pronto, ela vai perceber que ela se silenciou internamente e ela não questiona nem mais a si mesma. Ela está dentro daquele lugar e aquilo ali é um mecanismo de defesa também, entende? Então, isso acaba sendo o que faz com que mulheres passem tanto tempo numa relação abusiva, dentro da dependência emocional. E aí, a primeira coisa que ela precisa fazer é refletir. O que que eu realmente quero? Eu estou fazendo algo que eu quero? Onde eu estou nessa relação? Ou a minha vida está sendo pautada pelo desejo do outro, sabe? Então, perceber que as decisões estão sendo tomadas por medo, não por desejo, e também nomear a dependência, né? Que é romper o pacto de silêncio interno. isso é verdade, isso é muito importante, sim. E além disso, também, romper esse pacto do silêncio interno é reconstruir a autoestima, né? Como que essa mulher pode reconstruir a autoestima e a identidade fora do relacionamento em si? A autoestima ela vai se reconstruindo na ação. O que que eu realmente quero, né? Uhum. A maioria das vezes ela não vai saber o que é que ela quer. Então ela precisa explorar. É uma reconstrução na ação. Retomar interesses, né? Fortalecer uma rede de apoio, investir na autonomia financeira, fazer psicoterapia, sabe? E aos poucos ela ir experimentando mais sobre a vida. Será que eu ia gostar, por exemplo? Será que eu ia gostar de fazer um esporte? Será que eu ia gostar de
começar a aprender uma coisa nova, aprender canto, ou fazer Muay Thai, ou jogar vôlei, sabe? Um hobby, uma coisa que você goste de fazer, que você possa se envolver com outras pessoas, fazer amizades, sabe? Então, essa reconstrução, ela é muito importante, é muito necessária, mas ela precisa partir daquela mulher, ela precisa partir da necessidade de reconstrução, né, da autoestima, a partir também de relações com outras pessoas, né, de fazer amizades, de buscar, de se descobrir em novos hobbies, né, retomar esses interesses, né, esses interesses por si mesma. Então, é isso, é experimentar mais da vida. Ah, tentei fazer uma coisa, não gostei muito, mas eu posso tentar outras coisas. E a vida é isso, você vai se descobrindo assim. Tem uma coisa que eu vi, nós ambos somos fadados ao erro dentro do relacionamento em si, né? Igual traição, algum erro emocional em si e tudo mais. O Uhum. importante, principalmente da mulher em si, é trabalhar antes, durante e depois as suas individualidades. Para que, mesmo que antes do orçamento ou durante, depois, não tenha essa dependência emocional e tem essa dificuldade, né? Trabalhar essas questões, como você falou, da psicoterapia, dos hobbies. Um exemplo antigo, que ainda bem que mudou atualmente, né, da Manu City. Ela foi traída, mas ela tem as atividades dela bem construída em si. E é importante porque isso acaba também. Se o meu benzinho, por exemplo, está tá desenvolvendo novos hobbies em si, outra pessoa vai acabar se questionando em si. Será que eu não posso desenvolver novos hobbies? Vira uma relação recíproca, né? De cada um construindo suas atividades em si, né? É importante. Isso é muito importante. E assim, são as ferramentas práticas da autonomia emocional. Quais são essas ferramentas, né? Autoconhecimento é a primeira delas. Porque com o autoconhecimento você vai se sentir seguro para, ou se sentir segura para trazer limites claros numa relação. O que é que para mim é negociável, o que para mim não é negociável. Então, quanto mais você se conhece, mais você está pronto para poder se posicionar num relacionamento, sabe? Um diário emocional, né? Terapia, exposição gradual, a própria companhia, isso é muito importante. Porque, assim, quando você não aprende a desfrutar da sua própria companhia de maneira saudável, de maneira confortável e leve, você está sempre dependendo de uma relação. Então, você vai se encher daquela relação para nunca estar sozinho. Então, é importante esse autoconhecimento, é importante essa exposição gradual à própria companhia. Eu acredito que seja isso. Uhum. Isso é muito importante. E indo para outra questão, como que a gente pode, ela pode reaprender a se relacionar depois de um padrão de dependência, né? Juntando aqui a mulher mulher está ficando egoísta, né? Ao priorizar sua autonomia, né? Como que ela pode reaprender em si? Isso é muito importante, né? Reaprender a se relacionar sem ir para os extremos, porque quando a gente sofre muito numa relação de dependência, depois que a gente sai desse lugar, a gente só conhece os extremos. Mas nos extremos é onde há dor, é onde há sofrimento. É uma das coisas que a gente mais fala na clínica, na psicanálise. Então, os extremos, eles fazem mal. Então, para você não ser uma pessoa egoísta, você também não ser uma pessoa dependente emocionalmente, o que é que você precisa fazer? Você precisa desacelerar as suas escolhas, observar padrões repetidos, priorizar compatibilidade de valores em vez de intensidade emocional, em vez de química, sabe? Uhum. Não que a química não seja importante, não que a intensidade emocional também não seja importante, mas a intensidade emocional, ela não pode ser um fator que faça com que você decida uma relação.
decida em frente na relação. Porque isso a gente vai lembrar do terreno fértil, lembra? Que a gente falou lá atrás, o terreno fértil para dependência emocional, uma mulher que precisa de validação e um homem que está ali oferecendo tudo numa maior intensidade e depois, quando ela se percebe, ela está dentro só daquele mundo, daquele homem e ela não existe mais. Entende? Então, a intensidade emocional, ela não pode ser um fator para a decisão de um relacionamento. Ela deve ser analisada. Então, desacelerar escolhas, observar os padrões, é muito importante, né? Você priorizar também a compatibilidade de valores que você tem com aquela pessoa, sabe? Quais são, o que é negociável para você, o que é que dá para você aceitar dos defeitos do outro, o que é que não, o que é que dá para conversar com essa pessoa sobre quem você é, né? Isso é muito importante. Reaprender a se relacionar, a primeira coisa é desacelerar essas escolhas. Isso é verdade. E indo para outra questão como que essa mulher pode trabalhar o medo, a liberdade, da responsabilidade pela própria felicidade após anos de dependência em si? Não entendi a pergunta. Como trabalhar o medo da liberdade e da responsabilidade pela própria felicidade após anos de dependência? Ah, entendi. Como trabalhar o medo da liberdade após muitos anos de dependência emocional. Então, a liberdade, ela assusta muito. E ela Onde assusta você... em todos os cenários. Isso. Uhum. Porque quando você está num lugar de dependência, ou quando você só tem um mundo para você lidar com ele, querendo ou não, é muito mais confortável, entre muitas aspas, você viver na zona de conforto, né? Mas a liberdade, ela implica uma responsabilidade da própria felicidade. E aí é necessário fortalecer a identidade e suportar o vazio sem preenchê-lo apressadamente. Eu acho que é assim também, né? Uma das coisas que mais impactam as mulheres é que quando elas vivem um lugar de dependência emocional muito grande, a maioria das vezes, esmagadoramente falando, essas mulheres não dependem só emocionalmente. Elas dependem emocionalmente, dependem financeiramente. Então, quando elas saem desse Uhum. cenário, a liberdade ela é avassaladora, ela é muito aliviante, mas também ela é muito assustadora. Porque você tem uma responsabilidade por si muito grande que você foi socializada e ensinada a nunca ter. Então, é uma dor, é um medo muito grande, né? Que você vai se sustentar sozinha, você vai fazer todas as coisas que. Muitas das coisas que você não fazia dentro dessa relação, que você estava num lugar de dependência, então você vai ter que arcar com todas essas outras responsabilidades que aquele outro tinha sobre você. Então, essa liberdade, ela traz muitas responsabilidades e a gente precisa aprender a lidar com as responsabilidades de ser um humano adulto funcional, né? Muitas mulheres elas estão aprendendo isso de uma maneira muito tardia. Isso é muito triste, mas isso tem a ver com a socialização das mulheres, de que elas precisam focar no relacionamento, porque o homem vai ser o provedor da casa, porque o homem vai é, fazer com que ela tenha uma vida mais confortável e não ela. Enquanto ser Uhum. humano que vai se desenvolvendo e se torna um adulto, ela também pode fazer isso. Né? Muitas mulheres elas não são ensinadas a isso, principalmente dentro de um país, sabe? Então, existe uma dor também na liberdade, existe esse medo nessa liberdade, mas é necessário passar por isso, né? Porque, querendo ou não,
somos todos adultos e a gente precisa arcar com as nossas responsabilidades de ser um ser humano adulto. Porque a gente fala muito sobre o homem, ser um, um adulto funcional, mas em outros aspectos as mulheres precisam também aprender a ser adultas funcionais nesse sentido. Porque, assim, você pode ver que até hoje, ainda hoje, existe esse esse cenário de mulheres que querem ser muito bem empoderadas, querem tomar suas próprias decisões, mas elas têm uns gaps muito grandes na vida profissional. Elas querem um parceiro que vão proporcionar isso para elas. E isso não é maldade dessas mulheres, não é porque elas são interesseiras, isso é por causa da socialização. É o machismo estrutural. Então, lembra que eu acabei de falar há pouco tempo que os homens e as mulheres reproduzem o machismo? Os homens e as mulheres reproduzem o machismo. E existem coisas ali que também precisam ser corrigidas em relação às mulheres, porque as mulheres viveram nesse mundo que é machista também. Então, elas reproduzem o que elas aprenderam a vida inteira. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa mudar na nossa sociedade. A liberdade, ela é muito importante, ela é muito necessária, mas ela traz muitas responsabilidades. Isso é verdade. E agora, fazendo um link para nossa penúltima pergunta em si, tem um livro que eu estou lendo, ele chama Discuta Certo em si. Não sei se você já ouviu falar desse livro. Acho que não. Mas ele do autor ele é do John Gottman, que ele trabalha no Laboratório do Amor. É um dos maiores especialistas de relacionamento existente. Ele trabalhou 40 anos fazendo o Laboratório do Amor em si. E um dos pontos principais que ele falou é que em relacionamentos onde mulheres intervêm dentro do relacionamento, tem um 70% mais chance de sucesso em si. Por que intervém? Porque a gente tem ideia, muitas das vezes, que uma discussão... no relacionamento a gente não deve discutir. O relacionamento discutir demais porque tá fracassando, né? Mas discutir questões de relacionamento são importantes, porque limites também são atos de amor, né, em si. A mulher impôs seus limites, né? Impôs seus limites dentro do relacionamento em discussões pontuais dentro da relação. Que começar desde o início vai ficando ótima relação. E pensando nessa questão, como você descreveria a experiência relacionada a partir de uma liberdade emocional conquistada, pensando no que eu falei, né? Não por indiferença, né? Mas por interesse, né? Em si. Como é amar? E como é que a pergunta que eu não entendi? É porque você falou do livro e tudo mais, mas aí eu Como você acabei se... esquecendo a pergunta. Ah, tá bom. Como você descreveria a experiência de se relacionar a partir de uma liberdade emocional conquistada, né? Não por indiferença, mas por interesse. Sabendo tudo que eu falei do livro em si. É estar num papel de ativo e não de passivo da sua própria vida, né? E isso é uma coisa que é difícil ainda para as mulheres, né? É uma coisa que ainda é difícil, porque assim, estar neste lugar na sociedade que tem mudado tanto constantemente é muito difícil, porque você precisa mudar muito rápido e se adaptar muito rápido às mudanças que estão acontecendo, né? Então, é estar nesse lugar de ativo e não de passivo da sua própria vida, né? Amar por desejo e não por carência. Eu desejo isso, não porque eu estou carente disso, né? É poder ir embora e ainda assim escolher ficar. Quando você sabe que você está ali porque você quer estar ali, mas que você pode ir embora a qualquer momento e que a sua vida vai seguir se você for. Você vai conseguir viver, mas você quer estar naquela relação, sabe? Muda esse cenário monogâmico de que o outro é minha posse e eu sou posse do outro. Percebe? Eu posso ir embora. Aquele outro não está me prendendo, mas eu quero ficar, porque para mim é importante ficar. Eu estou tendo autonomia de decidir ficar nessa relação, sabe? É um vínculo que existe sem prisão. É
É um nível de maturidade que faz com que você perceba que você está decidindo aquilo ali porque você quer aquilo ali. O outro, ele agrega mais a sua vida. Ele traz mais felicidade para a sua vida, sabe? Não é que a sua vida depende do outro para ser feliz. Você está bem, você Uhum. está trabalhando, você está seguindo com a sua vida, você consegue ter seus amigos e tudo mais, mas viver com o outro faz sentido para você. E você decidiu aquilo, entende? Amar a partir da liberdade é justamente isso. Uhum. Isso é verdade. E é fundamental isso. É saber que o amor é uma escolha em si. É o primeiro passo nessa questão. E indo para o final da entrevista, tem uma pergunta que eu sempre faço para as minhas convidadas em si, que é a seguinte pergunta: o que você gostaria de ter sabido antes sobre o amor? Essa é uma pergunta muito forte. O que você gostaria de ter sabido antes sobre o amor? E eu pensei bastante, né, sobre isso. E assim, o que eu gostaria de ter sabido antes sobre amor é que ele não é campo de prova de resistência da dor, né? Amor saudável, ele traz estabilidade emocional, ele traz expansão de vida, né? Respeito mútuo. E se dói constantemente, não é profundidade, é alerta, sabe? Isso é uma coisa muito importante e que é ensinado muito para as mulheres. E assim, para mim, enquanto mulher, isso isso aqui é uma coisa muito forte, né? Porque assim, eu não, eu, além de ser uma mulher, eu cresci num ambiente extremamente religioso. Então, assim, o ambiente em que eu cresci, ele trouxe muito essa ideia da mulher virtuosa que edifica a sua casa, a mulher que sustenta, a mulher que molda, a mulher que sempre entende, a mulher que se molda, né? Que está sempre performando pelo outro e que ela não se questiona o que é que ela gosta, o que é que faz sentido para ela. E assim, à medida que você vai crescendo, que você vai amadurecendo, você passa por muitas coisas na vida que fazem com que você sofra, com que você se machuque, que você machuque o outro, sabe? Justamente porque você aprendeu que a vida era assim, sabe? E quando você vê que não, quando você aprende que a vida não é assim, que pode ser diferente, que você pode ser livre daquilo, você não sabe lidar com essa liberdade. O que é que você faz com ela, sabe? Então, eu acho que é isso. O amor não é um campo de prova de resistência para a dor. O amor é uma escolha. O amor é por desejo, não é por carência. O amor é poder ir embora quando você escolhe, quando você sabe que você quer ficar. É exatamente isso. Gostei, eu concordo bastante. E quero agradecer a psicóloga Isabelle Lira pela entrevista, foi muito bom. Espero que todos tenham gostado. Agora eu vou deixar a oportunidade dela se despedir de todo mundo e falar um pouco sobre o seu trabalho, seu Instagram, para quem quiser visitar, conhecer melhor o trabalho dela. Para mim foi uma honra estar aqui com vocês, participar dessa entrevista. Falar sobre esses temas, para mim, é uma fonte inesgotável. Eu adoro falar sobre esses temas. Eu estou sempre falando também sobre coisas assim, sobre não só sobre amor, sobre dependência emocional, mas questões de gênero e tudo mais. No Instagram, né? Meu Instagram é o Lira Isabelle. Tem um canal no YouTube também, mas no momento ele está um pouquinho parado. É, Vou estar trazendo mais conteúdos aí ao longo desse ano, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no TikTok também. E eu falei meu Instagram, é o @liraisabelle, que é o mesmo do YouTube, Isabelle Lira, que também é o mesmo do TikTok, Lira Isabelle. E para mais informações também sobre a clínica, eu atendo online no Brasil todo. E o link está na bio do meu Instagram, para vocês entrarem em contato comigo pelo WhatsApp.
Uhum, ótimo. Qualquer coisa eu vou colocar na descrição. O Instagram, o TikTok, o YouTube também, para quem quiser conhecer melhor. E é isso. Espero que todos tenham gostado do programa, que vivam cada vez um amor pela escolha, com sem dependência emocional e sem o campo de dor, né? Que o amor não seja um campo de dor, né? E que seja uma de escolha que queira ficar. Isso mesmo. Até os próximos programas. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Foi? Travou aqui, mas foi. Depois eu corto. Perfeito, perfeito. Então, é isso.